forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast. E aí, quer construir? Hoje com minha amiga, professora Helenice, referência aqui na Universidade Federal de Sergipe. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a agenda do professor não é fácil e a senhora se disponibilizar para poder gravar aqui com a gente. Eu fico muito satisfeito pelo aceite da senhora. Só um minutinho, pedir para você, meu amigo e minha amiga, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, é de graça, dá essa moral pra gente. O YouTube só reconhece quando o pessoal começa a se inscrever, começa a curtir, começa a comentar. Então comenta, curte e se inscreve. Professora, muito obrigado. Se apresente para quem não conhece, quem é a professora Helenice? Boa tarde, Diego. Antes de mais nada, obrigada pelo convite. É uma expectativa, né? Tenho assistido, tenho ouvido seus podcasts, interagido muito com as escolhas dos temas, então é uma honra estar aqui hoje, né? E me apresentar, como você mesmo já disse, sou professora da Universidade Federal de Sergipe, docente efetiva desde 2013, né? Sou mãe de uma futura médica, né? Sou casada desde a graduação, me casei no finalzinho da graduação, com um profissional da área, um colega. Eu fazia engenharia química, ele fazia química industrial. Aí depois da graduação, me deslumbrei mais ainda com a docência e fui fazer mestrado e doutorado. Fiz mestrado na Unicamp e doutorado na Universidade Federal de Sergipe. E o que motivou a senhora para poder... Não, quero ser engenheira química, quero entrar nessa parte docente, entrar no doutorado. O que é que levou a senhora a fazer isso? Bom, engenharia química para mim era uma formação superior, então era uma oportunidade de mudar de vida. Eu acreditava já, né, quando meu pai dizia vai estudar, eu já acreditava que estudar, que a educação ia mudar a minha vida e ia mudar a vida da minha família também. Então foi isso que eu fiz. E quando eu me deparei com as ciências, né, com a química, com a física, e gostava muito de matemática, eu quis unir isso, essa minha vontade de querer ter uma formação superior e as minhas habilidades em química, física e matemática, né? Então, quando eu decidi fazer engenharia química, eu já sabia o que era engenharia química, e quando eu decidi mesmo, eu passei o primeiro, o segundo e o terceiro naquela época, né? Anos, estudando, me preparando para o vestibular, que era uma das profissões, dos cursos mais concorridos da nossa universidade, então eu tinha que estar preparada. E o doutorado foi uma consequência, né? Escolher caminhar para uma pesquisa, direcionar um tema dentre as áreas da engenharia química, foi fácil dizer, eu quero fazer um doutorado. E era sempre a minha vontade em me qualificar para ter um produto da minha área com maior qualificação, com maior competência. Muitos colegas, quando estão estudando ainda enquanto universidade, tem um receio muito grande do que é, né, um mestrado, o que é um doutorado, tem aquele medo, né? E eu acredito que deve ter sido um desafio que você deve ter enfrentado, assim, por mais que seja uma coisa que a senhora já vivencia, né? Durante a universidade, durante os 5 anos de curso. O mestrado é o quê? 1 ano e meio, 2 anos? 2 anos. Depois e doutorado, 4 anos. Olha, nossa senhora, já fiquei cansado só de saber esse tempo todo. Tem que gostar de estudar. Não vou dizer não, tem que gostar. Não pode ir para um mestrado, para um doutorado, achando que vai ser uma diversão ou que pode levar de qualquer jeito. Não, eu acredito que a gente enfrenta vários desafios, né? Otimizar o seu tempo. Por exemplo, na graduação a gente tem uma disciplina, começa, termina em 4 meses, 5 meses, e você já definiu e tem uma interação muito forte com o professor. No mestrado e no doutorado, você tem o principal desafio que eu acho, é você otimizar seu tempo. Você tem prazos, todo projeto, né, a longo prazo. Você tem prazos, você tem metas, você tem objetivos a cumprir. O doutorado é isso, o mestrado é isso. Você cumprir com uma meta, um projeto de doutorado em cima de prazos. Um outro desafio também, né, cumprir prazos, estabelecer
digamos assim, essa dinâmica para a realização do doutorado, aí experimento falha, aí você se desespera, não tem fomento, não tem bolsa para permanecer no doutorado, ficar longe de casa muitas vezes, né, para os que não são casados. Isso tudo é desafio, né? O doutorado, você tem que ter uma temática inovadora ou um desenvolvimento de um novo produto, então não é fácil você. Então. A senhora falou em bolsa. Eu lembro que nem sempre, como a senhora falou, tem bolsa, né? Isso, nem sempre tem fomento. E aí fica complicado para o profissional, porque para se manter, porque a pessoa tem que viver dentro da universidade fazendo pesquisa. O doutorado, muitos poucos fazem trabalhando, porque é muito difícil você otimizar. Alguns fazem, mas, por exemplo, fazer o doutorado e trabalhando, ensinando, já pensou? A dificuldade. Então, o fomento, as bolsas de pesquisa, ou se não, as parcerias com a indústria, que dão possibilidade também de ter, né, bolsa de desenvolvimento tecnológico. Eu fui bolsista de tecnologia em 2 projetos aqui na UFES, depois que eu fiz o mestrado, antes de fazer o doutorado. Então, tem que ter esse apoio, né? Tem que apoio da família também, se você já tem uma estrutura familiar montada. Você precisa desse apoio, você precisa do fomento financeiro, que ninguém vai viver só de estudar, de fotossíntese. Não dá para isso. Não dá para viver só do sol. Professora, para poder contar para a gente, compartilhar quem está assistindo a gente, sobre o que é uma pesquisa, né, na área de engenharia química dentro da universidade? Bom, primeiro é entender que, independente da área, por exemplo, na sua área, engenharia civil, você precisa melhorar um processo. Então, você identifica uma temática, você identifica um tema de maior interesse ou de maior relevância na sua área e vai se dedicar. O mestrado a gente pode interpretar como sendo você aprimorar o seu conhecimento dentro dessas áreas, né, dessa área que você escolheu. Né? E o doutorado, fazer algo novo que melhore, que contribui. Por isso que eu gostei tanto da minha pesquisa. Quando eu escolhi trabalhar no doutorado com recursos hídricos, eu queria que essa pesquisa não fosse só para mim, né? Não fosse só estudar, aprender mais sobre aquele tema e não ver uma aplicabilidade. Então, quando eu identifiquei que eu queria trabalhar com recursos hídricos, e isso está inserido em toda a sociedade, em benefícios para toda a sociedade, isso é gratificante. Então, eu acho que a primeira coisa é você entender que a pesquisa é um estudo de um problema, é um estudo de uma temática, é um estudo de algo relevante, não somente para você ou para a academia, né, mas também para a sociedade. Então, a senhora falando na questão da sociedade, como é que a senhora vê esse ponto da pesquisa acadêmica pode impactar na indústria e na sociedade como um todo? As pesquisas levam a produtos, independente de qualquer categoria desse produto, né? E esses produtos são absorvidos também pela indústria. Então, quando a gente interage com a indústria, faz parcerias com a indústria e está desenvolvendo um projeto na universidade que identifica uma inovação. Vou dar um exemplo, me perdoe se for inadequado, mas cimento mesmo, as ligas na indústria, não é? Quando você promove um estudo daquilo, e dessa temática, e leva para uma indústria, em uma empresa de grande porte, quer investir, quem ganha? A sociedade. Então, é um impacto muito grande. E eu acho que as tecnologias desenvolvidas na academia é que são levadas. Você não vê ninguém desenvolvendo sem um estudo prévio, sem um equilíbrio entre o que você conhece e o que você quer fazer daquilo. Então, eu acho que a integração e a importância, o impacto, não é? Em parcerias que deram certo com a indústria, a gente tem muitos exemplos. Não é? A Petrobras tem um centro de pesquisa, não é? Então, tem parceria com várias instituições do país, não somente de onde tem exploração e produção de petróleo. A Embrapa é uma parceria também dessa. A Votorantim, pode citar? Você pode, tem problema, tá fazendo um mexão pro pessoal, mas não, então pode patrocinar a gente, né? Se possível, se quiser agradar, né? Pra dar uma ajudazinha a um amigo pobre bom, aqui. Né? Não, mas se você quiser cortar, então. Toda a tecnologia, todas as descobertas acadêmicas, elas são transformadas ou são transferidas para a sociedade através da indústria.
Você, por exemplo, uma indústria de bebidas, você quer promover uma bebida que seja, que se mantenha no mercado, que tenha competitividade ou compatibilidade com algum parâmetro que você identifica que vai ser de melhoria. Então, você está fazendo algo, está levando a sua tecnologia, a sua descoberta acadêmica para a indústria. Dentre esses que a senhora pontuou, tem algum em destaque, sem ser esses, ou algum desses que a senhora pontuou, vendo a longo prazo como promissor na engenharia química nos próximos anos? Tratamento de efluente, tratamento de resíduos. Todas as nossas profissões geram resíduos em maior ou menor impacto ambiental. Então, quando está se desenvolvendo na academia estudos sobre tratamento de efluentes, utilizando, por exemplo, resíduos agrícolas, utilizando processos de adsorção, processos inovadores, operações unitárias mais simples, com eficiência comparada às tradicionais, você está desenvolvendo novas descobertas que vão ser extremamente promissoras. Não é? O tratamento de efluentes, para mim, para a indústria e para a sociedade, não é? E você ter também o tratamento de efluentes é você cuidar de quê? Do meio ambiente. Não é? O meio ambiente é constitucional isso. Não é? O meio ambiente é protegido, deve ser protegido. É um bem de todos. Então, ninguém pode se furtar a responsabilidade de atuar profissionalmente com responsabilidade ambiental. Não tem que ninguém dizer para um engenheiro que ele tem que ter responsabilidade ambiental, porque ele vive naquele meio. Não é? Uhum. Ele trabalha para que essa validade constitucional, através do artigo 225, diz que lá que é um bem de todos, se é um bem de todos, todos nós temos que cuidar. E não somente utilizá-lo sem se preocupar com, por exemplo, o que a gente já disse, o desenvolvimento sustentável. A base do desenvolvimento sustentável em qualquer engenharia é essa. É você utilizar esses recursos naturais com responsabilidade, com ética, sabendo que não é só para você, não é aquele consumismo aqui agora. E economia também, né? O desenvolvimento econômico do país também tem que estar inserido nesse conceito de desenvolvimento sustentável. Ô, professora, eu não sei como é que está a questão lá na Universidade Federal, mas eu lembro que na particular quase não surgia alunos para poder cursar a engenharia química. E eu não sei como é que está hoje em dia o mercado, né? Tem um tempinho já que eu me formei, foi um dia desse. Mas eu não sei como é que é. Falar em tempo, né? Mas qual conselho a senhora daria para um estudante hoje que está em dúvida em qual engenharia entrar e conselharia para poder entrar na engenharia química? Qual conselho que a pessoa que está nos assistindo aqui agora tiver em dúvida? Não, eu quero... Já a segunda engenheira química que eu convidei a Patrícia, a senhora, a Patrícia do Instituto Federal, a senhora da Universidade Federal. São duas referências aqui nessa parte química. Qual conselho a senhora daria para aquele estudante que ele é egresso, né? Para poder falar, faz uma engenharia química. Eu vou fazer aqui uma reflexão, uma crítica, certo? Hoje é uma crítica que eu faço isso e eu digo isso em sala de aula. Hoje a escolha por uma engenharia, a gente tem uma carência muito grande no mercado. Às vezes a empresa, até as indústrias, as empresas têm vagas para esses profissionais, mas nós não temos tanta gente assim qualificada ou de interesse mesmo para aquela área. Então é muito complicado eu dizer hoje qual é um conselho que eu daria a um estudante que está ali no terceiro ano que vai prestar o Enem. Antes, quando a gente fazia um vestibular tradicional, na minha época, né, faz um tempinho, a gente tinha uma certa habilidade já. A gente gostava muito de química, gostava muito de física, gostava muito de matemática. Então, era uma escolha. Às vezes, hoje, né, no nosso sistema é uma crítica pessoal, não é digamos assim, não é um tema tratado no conselho ou tratado no MEC. É uma crítica pessoal. Hoje, alguns alunos escolhem as engenharias para ganhar dinheiro, porque é mais fácil. Aí, a engenharia química, tradicionalmente, é tida como uma das mais difíceis,
justamente por causa dessa interação com as outras engenharias. Então, um conselho que eu dei para minha filha foi: você gosta de matemática? Você gosta de química? Você gosta de física? Você sabe o que é um engenheiro químico? Você sabe o que é um engenheiro civil? Você sabe o que é um engenheiro de produção? Então, busque ver o que significa ser um engenheiro químico. Saber onde vai atuar, saber se as suas habilidades pessoais estão inseridas para que você se torne um profissional competente. Então, o conselho é fazer o que quer. Se for se preocupar com outras questões, como agradar os pais, agradar a família, ter sucesso financeiro, você acaba não tendo o sucesso financeiro porque você escolheu a profissão inadequadamente. Então, o conselho que eu dou é: estar preparado. Por isso que eu incentivo hoje a todos os jovens, e em particular as meninas, é para que gostem de química, gostem de física, gostem de matemática, tenham uma escrita, tenham uma comunicação efetiva, para que você saiba identificar quais são as vantagens e as desvantagens de você fazer engenharia química. Engenharia química, eu digo, por conhecimento, e por interação agora com os jovens, não é um curso fácil. Não está aqui na nossa pauta, professora, mas é uma realidade que a senhora vivenciou dentro do conselho. Que a professora, para quem não sabe, a professora foi vice-presidente aqui no nosso conselho aqui da Engenharia de Sergipe, aqui no CREA. O EAD. Então, questões... E aí, já tá difícil pessoalmente, assistindo aula em loco. E aí em EAD ninguém estuda. Então, repare só, o EAD ficou em evidente as fragilidades do ensino à distância ou do ensino remoto na pandemia, não é? Eu tinha turmas que tinham muita dificuldade em ter um computador adequado, não é? De ter acesso aos livros. Aí, professora, mas não tinha os sites de busca? Tem sim, mas a interpretação que se dá para todo esse material, todo esse material disponível, é complicado também. Então, o EAD também vou fazer uma crítica pessoal, da professora Helenice. Não é que eu seja contra. Eu acho que nem toda área cabe o ensino EAD. Então, a dificuldade da senhora na Covid-19, na pandemia... Me mostrou mais ainda isso, não é? Porque o estudo EAD, você precisa ter um compromisso com o horário, você tem que planejar, otimizar seu tempo, organizar sua mesa de estudo. Você não pode ficar assistindo a aula de qualquer jeito, não é? Você não pode realizar os exercícios copiando de um lugar e de outro. Então, a minha crítica é essa. Não sou contra, e eu acho que a tecnologia veio para isso. Mas a Covid também não só trouxe danos, não é? Fez muita gente se reciclar, muita gente utilizar novas tecnologias, mas, em compensação, proliferou, digamos assim, alguns cursos que não... O profissional, aí também é outra crítica. A senhora está cheia de críticas, não tem problema não, o bom da crítica é que a gente cresce. É outra crítica. O profissional que não sabe, ou que não gosta de estudar, aí vai pegar um curso EAD só para ficar lá dando clique e não fazer realmente a disciplina, aí compromete. Aí, se compromete o ensino, não adianta. Em qualquer conselho, em qualquer instituição de ensino, em qualquer lugar que você esteja, certo? Os países mais desenvolvidos, eles acreditam as escolas, eles acreditam na educação. Então, se você tem um ensino fragilizado, porque não tem o comprometimento nem do professor, nem do aluno no ensino EAD, eu não vejo como uma forma de melhorar a sociedade. Só vai impactar negativamente. Mas eu sei e eu uso algumas ferramentas, sim, do ensino remoto, que foi muito discutido na pandemia, foi muito utilizado na pandemia. Mas os cursos EAD, eu tenho algumas ressalvas para algumas áreas, para determinadas áreas. Acho que a nossa é uma, a engenharia é uma. Infelizmente, no conselho lá no passado... Foi omisso. Foi omisso. Então, passar. E aí começa aquela discussão, Aquela discussão. Deixou e agora quer tirar, agora quer mitigar, agora quer eliminar. Não vai. Assim, vai ter que ter uma conversa muito boa, com os nossos
nossos órgãos da educação e os conselhos de classe. Vai ter que ter uma conversa. Complicado. Eu acho que nem toda profissão cabe. Complicado. Se fosse tão bom, deixava na carteirinha lá, né? Engenheiro civil é EAD. EAD. Já né? pensou? Engenheira química é EAD. EAD. Porque para quem está contratando, tem que saber de onde está contratando, né? É. Não dizer da universidade em si, mas o método que ele estudou. Aí vem questões constitucionais. Né? Então... Vem questões constitucionais. Você não pode estar com uma faculdade, porque o ensino tem que ser de qualidade, independente. Para algumas coisas a ser... Constituição presta. Para outras coisas não serve para nada. O homem, Luiz Diego, o ser humano, quando ele não tem zelo por suas coisas, não adianta não. Vir regras, vir normas jurídicas, de nada não. Falar sobre projetos, sobre pesquisa, qual que a senhora se orgulha particularmente de ter feito durante essa vida de doutorado, de mestre, né? Atualmente eu faço parte de um grupo de pesquisa em recursos hídricos, então vou repetir o que eu falei do meu doutorado. Eu gostei muito de ter feito algo em recursos hídricos porque eu vi uma aplicabilidade do que eu estava estudando. E eu vi um produto a ser disponibilizado para a sociedade. No desenvolvimento de análises de ferramentas matemáticas para monitoramento da qualidade de água, para disponibilidade de água. Então, eu vi que essa pesquisa era importante. Então, a pesquisa em recursos hídricos hoje me chama muita atenção, e continuo dentro dessa área. Mas eu oriento o TCC não sou profunda conhecedora de todas as áreas, mas eu oriento o TCC em quase todas as matérias de ensino das operações unitárias, né? Então, a dissorção para tratamento de efluentes, trabalho também com isso, gestão de resíduos, gestão de recursos hídricos. Então, eu dou total credibilidade à pesquisa, à educação e à extensão. Maravilha. A senhora, como pode pontuar para a gente que seja essencial para poder a pessoa ser bem-sucedida nessa área de engenharia química? Eu vou meio que me repetir, certo? Se manter atualizado, não achar que as suas habilidades técnicas, que suas habilidades profissionais não devem ser recicladas, que seu conhecimento não deve ser reciclado. Tem que querer estudar mesmo. Tem que se manter, tem que ter uma forte base para todas as engenharias, das ciências, química, física, matemática. Não é que o engenheiro vai só lidar com tabelas, não é que o engenheiro químico vai só lidar com a reação química. Quais as consequências? Quais são as condições para que aquela reação aconteça? A pessoa tem que saber, né? Tem que saber. Então, não ela tem que ele ter... vai utilizar, mas tem que saber como é que funciona. Então, ele tem que ter uma base forte. Ele tem que ter compromisso, tem que ter compromisso então, a gente falou com aquela realidade. A senhora falou da questão ecológica, do cuidado, do recurso, e temos a sustentabilidade em evidência para tudo que a gente faz hoje na vida, pensando no futuro, para quem quer Perfeito. ter um mundo, ainda mundo, daqui pra a 100, todos. 200, daqui a 100, 200 anos. Porque a cada ano que passa, aumenta não sei quantos graus, né? 0,2, 0,02, sei lá, não me lembro quantos graus Celsius que aumenta. Como é que a engenharia química pode ajudar na sustentabilidade? O desenvolvimento dos produtos da engenharia química sempre foram vistos, quando você fala em energia nuclear, você já se assusta, não é? Quando você fala num desastre como Mariana, você se assusta. Quando você fala numa explosão de uma caldeira, você se assusta. Então, as questões de sustentabilidade no desenvolvimento de novas tecnologias, no desenvolvimento de novos produtos que sejam de qualidade, de responsabilidade técnica, de responsabilidade ambiental, de responsabilidade social, porque às vezes a gente vai produzir determinada coisa, determinado material, vai ser usado por 2 anos e depois vai ser descartado. Então, até nisso o engenheiro tem que pensar. É um novo produto que vai ter um uso imediato, mas o seu descarte, seu tempo de vida útil, como é que você vai fazer depois que aquele objeto, que aquele material, que aquele produto
terminou sua vida útil. Você vai fazer o descarte como? As baterias estão aí para dizer a gente, né? Todos esses impactos ambientais que se tem lançamento de efluentes sem tratamento nos nossos corpos hídricos. Então, a responsabilidade quanto à sustentabilidade é inerente à profissão, é inerente à engenharia química e de outras também engenharias. Mas, em particular, que eu vou falar da minha, né? Tem que puxar. É uma engenharia complexa, ela está presente no seu dia a dia, em tudo tem engenharia química, no alimento, na segurança alimentar tem engenharia química, não é? Nos fármacos tem engenharia química, no desenvolvimento de materiais para substituição ou condicionamento de humano tem engenharia química, não é? Nos automóveis tem engenharia química, na construção civil tem engenharia química, não é? De uma forma mais expressiva ou menos expressiva. Lógico que uma indústria de petróleo tem pura engenharia química, né? Pura e aplicada, mas na indústria, na construção civil tem também, não é? E quando você fala hoje em projetos sustentáveis, cidades inteligentes, falam que é só, alguns pensam que é somente ter equipamentos, ter câmeras de vigilância, ter essas coisas. Não, tem que ter uma sustentabilidade naquele ambiente para que esse ambiente se sustente para a geração presente e para as gerações futuras. Então, eu acho que é inerente à engenharia química. Maravilha. Ô, professora, como é que a senhora vê a questão das mulheres na engenharia, né? Se a senhora sofreu alguma barreira, se a senhora vê algum tipo de barreira para as mulheres irem para esse caminho da engenharia, não só engenharia química, como engenharia em geral. Se existe alguma barreira a ser superada? Bom, a mulher, ela pode, como todo mundo já alarda aí aos quatro ventos, a mulher pode fazer o que ela quiser. O ser humano pode fazer o que ele quiser, não é? Com responsabilidade, com conhecimento, né? E as dificuldades para inserir a mulher no mercado de trabalho não passa somente pela qualificação. O homem, poderíamos dizer que passa somente não, né? Passa em base, né? pela a formação. Mas a mulher, ela não consegue. Ela tem que estabelecer um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, né? A sua atividade pessoal. Então, eu acho que os principais desafios para que tenhamos essa equidade de gênero mesmo é saber que todos nós somos responsáveis por uma qualificação e que temos que promover, digamos assim, estabelecer políticas, estabelecer programas que possibilitem que as jovens, por exemplo, as meninas, as jovens que estão entrando agora nas universidades, ou já começar também nas escolas, né, de ensino médio, fundamental e médio, que elas saibam que seu papel lá dentro é o mesmo do homem. Eu acho que a equidade de gênero passa também pela cabeça de cada um e inserido em cada ambiente de trabalho. Não vou dizer que é fácil. Agora, eu mesma não passei por nenhuma dificuldade pelo fato de ser mulher, certo? Eu busquei minha qualificação, eu busco fazer meu equilíbrio entre a minha vida pessoal, meu maior desafio, minha maior experiência. Esposa, filho, ser mãe, né? Minha maior experiência, meu maior desafio, meu melhor projeto é minha filha, é meu casamento, é minha relação com outro profissional também dessa área. Então, não tenho como lhe dizer assim, que para mim foi difícil sim, ser inserida, né, no mercado de trabalho por ser mulher. Eu passei por outras dificuldades, não ter vaga de emprego para engenheiro químico, que é notório isso, aí pegar um técnico em química, mas eu vejo que o desafio para essa equidade de gênero é permitir que a educação seja para todos mesmo, que a educação seja a ferramenta para que uma mulher tenha a sua profissão, não é, respeitada, admirada, não é, ser referência, como você mesmo já me citou, ser referência para outros homens, para outros engenheiros, para outras mulheres. Não é? Mas eu sei que a depender, por exemplo, vou citar de novo a engenharia civil. Eu sei que numa obra, né, ainda temos grandes desafios. Conheço algumas colegas engenheiras
civis que passaram por algumas dificuldades e outras já disseram que não, que enfrentaram e que estão no mercado de trabalho por força pessoal mesmo. Tem que se impor, né? Se impor, saber. A engenheira em si, do fato dela ser mulher, né? E a pessoa que tem aquele olhar mais crítico, machista, né? De achar que a mulher é um ser mais frágil. Ao contrário, é mais forte, né? No meu ponto de vista, ela é mais forte. Mas aí o cara tem aquele olhar mais frágil, se ela não se impor, o colaborador, o cara vai lá e trata de forma diferente, né? Isso. Então, não respeita, né? Eu conheço várias engenheiras que se impõem bastante. Eu não acredito que eu não conheço nenhuma que não se impõe. Eu trabalhei em diversas áreas, né? Não trabalhei somente na docência, consultoria, as beauty, fiz muita coisa para a indústria e sempre fui muito respeitada, mas eu sabia que o meu conhecimento, não é? Meu conhecimento técnico, meu conhecimento da profissão, não tinha como eu não me impor. Não tinha como alguém chegar e dizer bem assim, não, você vai fazer isso por causa disso, e eu não ter a minha convicção profissional de que eu saberia me impor. Mas o mundo é assim, né? Justamente. O mundo é assim. E para vencer vai ser difícil. Professora, experiências gratificantes como professora não deve ter sido só uma. Mas a senhora pode citar pelo menos uma que a senhora vivenciou enquanto professora. Olha, emocionalmente, ser exemplo. Como você começou aí, ser exemplo. Dizer para meus alunos, sejam homens ou mulheres, meninos ou meninas, que eu sou um exemplo porque eu mudei minha vida estudando. Então, na academia, você saber que você é exemplo, não é? de um exemplo positivo, de que a vida, a academia, o ensino, a educação vai mudar de vida, ser referência, ser homenageada todo semestre como patronesse ou como paraninfa, diz muito do que eu sou. E principalmente, Luiz Diego, chegar numa indústria e dizer bem assim, professora Helenice, eu fui seu aluno, não é? Que satisfação. E a senhora tem memória, lembra? Sincera. Sou sincera. Eu acho que eu sou ainda, tenho uma boa memória. Onde eu chego, quando me dizem o que curso fez, porque eu não ensinei somente na UFES, né? Por exemplo, eu ensinei na engenharia de produção, em uma outra instituição. Então, eu me lembro, eu tenho uma boa memória para isso. Então, é muito gratificante, muito emocionante. Tem uma colega que fez um depoimento no WhatsApp, disse, amiga, os engenheiros daqui disseram que foram seus alunos, que você é um pouco Caxias, linha dura, mas que você é exemplo. Então, isso é gratificante. Tudo que você faz na vida, que se torna uma boa referência, não é? Que você sabe que veio para cumprir esse papel, é gratificante. Você me apresentar como referência na UFES é gratificante, não é? Então, ser homenageada e reconhecida pelos meus alunos, não somente pelos meus alunos, também pelos meus pares, dizer, não, é uma professora que cumpre o papel dela, cumpre o papel da profissão. Eu tenho que confessar, acho que já confessei aqui com algum colega aqui que passou, que química sempre foi o terror para mim. Para alguns, eu conheço sempre muita gente que diz que química já era minha paixão. Foi da oitava série. Foi a matéria que eu perdi no primeiro semestre, acredita? Oi. Química básica lá na UFES. Não, primeira matéria que eu perdi foi química. Mas vamos passar essa parte aí, que essa parte é ruim. Pula isso. A inovação, né? Dentro da engenharia, ela é constante, ela nunca para. Na parte da engenharia civil, eu venho conversando com alguns amigos aqui, que as máquinas já estão dominando, né? Em breve, mão de obra vai ser escassa, e vão existir, obviamente, mas vai ser mais para obras pequenas, mas obras de grande porte vão deixar de existir. Na engenharia química, eu acredito que também não seja diferente. Como é que a senhora vê essa questão da inovação dentro da engenharia química? Em particular, essa integração, né, ou esse período de transição entre o que a gente conceituava no passado recente, né, da indústria 4.0 para essa transição que estamos vivenciando agora da indústria 5.0. Se a gente não souber usar essa tecnologia, né, a gente vai ter algumas profissões, sim, mitigadas e até eliminadas, porque a gente tem que saber que algumas atividades profissionais de grande porte, né, serão substituídas por máquinas.
é o avanço tecnológico. Na engenharia química, controle de processos. É uma atividade que vai deixar de ser, já deixou de ser há algum tempo, mas efetivamente, com o avanço tecnológico, isso se torna mais prudente, mais responsável. Não é? Medidas de temperatura, medidas de pressão, não é? O desenvolvimento de novos produtos, intensidade de reação, produção de energia, isso tudo é inovador, não é? E tem que ser controlado para que os seus efeitos não sejam tão danosos. E essa transição é fazer com que o homem seja inserido nessa tecnologia. Desenvolver tanta tecnologia e não ter uma aplicabilidade, né? Aí vou me reportar de novo ao doutorado. Quando você faz uma pesquisa que não tem um uso prático, então você deixa que a inovação tecnológica seja só para aquele grupo da sociedade e ele tem que atingir, promover o bem-estar de todo mundo. Então, a engenharia química, vou repetir, é uma engenharia que está presente em todos os ambientes da gente, em todos os níveis, quando você acorda, até quando você vai dormir. Você dormindo, a engenharia química está presente em todas as nossas ferramentas, né, de sobrevivência, de otimização de processos. Então, acredito que a tecnologia para a engenharia química é avançar no desenvolvimento de novos produtos, de novas técnicas, né, com mais segurança. Então, eu acho que ela é promissora. Não é? Professora, peço licença para poder agradecer nossos patrocinadores. A Geobras, nosso amigo Danilo, Serviços Geotécnicos, Geobras, 3D Engenharia, nosso amigo Daniel Diniz, pensando em construção de casa de alto padrão, 3D Engenharia, Barbearia Marcelo, nosso amigo Marcelo, fica ali na Farolândia, pensando no corte masculino, fazer aquela barba no Marcelo, lá na Farolândia. Soedes Empreendimentos, nossa amiga de Clay, esse faz obra pública. Bergs Hidráulica, pensando em serviços hidráulicos, Bergs Hidráulica, nosso amigo Berg. Suprimac Equipamentos, aluguel de equipamentos para construção, nosso amigo Júnior e nosso amigo Marquinho. GL Construções, obra de incorporação, nosso amigo Gustavinho. Peço desculpa, mas a gente tem que agradecer nossos patrocinadores. E espero que alguns mais que eu já convidei para poder fazer parte venham aqui a agradecer nosso podcast, né? Para poder levar conhecimento a quem não tem tanta ainda não tem familiaridade ainda com a parte da engenharia. Porque não é só para engenheiro esse podcast, né? Esse podcast ele é feito para pessoas que gostam da engenharia, mas não precisa fazer parte dela. Como a senhora falou, a engenharia faz parte de um todo. Né? Então, quem é curioso, se inscreve aqui no nosso canal. Eu posso me manifestar Pode, com sim, o seu... deve. É aí construir. É aí que quer construir. Aí quer construir. Não é só construir casas, né? É construir amizades. Justo. Conhecimento, construir parcerias. Estava pensando em casa sobre isso também. Então, esse seu construir, ela é muito amplo. Então, justamente, não só foi a senhora que falou a primeira vez, a gente vai dividir aqui em temporadas. Essa é a primeira temporada. Na segunda, vou ainda focar muito na engenharia. Mas na partir da terceira, vou ampliar esse quer construir, justamente pensando nessa forma. Que o construir não é só de construção. Né? Construir a vida. Isso, né? Quer interagir, justamente. Quer se movimentar. Então tem muita informação que a gente assiste muito podcasts aí, às vezes falando muita bobeira, né? Tem uns que falam alguma coisa séria, mas tem uns que é muita bobeira, bobagem, né? Então a gente vai tentar levar essa informação para o pessoal de forma, claro, descontraída, mas também de forma séria também. Então, professora, como a gente falou aqui anteriormente, a senhora vivenciou mandatos lá no CREA Sergipe, enquanto conselheira, né, representante da Universidade Federal do Sergipe, Isso. Na parte da engenharia química, né, lá na Câmara Mista. Isso. E a senhora chegou à vice-presidência. Quais são as responsabilidades e os desafios enquanto vice-presidente de um conselho de engenharia? Eu vou começar respondendo assim, certo? O maior desafio foi ser aceita, foi ter sido indicada. Sendo indicada, fiz uma parceria muito interessante com o professor Jorge, muito interessante com os outros membros da diretoria.
Então, foi um desafio, foi sim. Você ser engenheira química no conselho que você sabe que é majoritariamente masculino e da engenharia civil, a Câmara Mista é geologia, minas e segurança do trabalho com a engenharia química. Então, foram atividades de conhecimento, de aprendizagem muito fortes mesmo. Os desafios foi estar inserido para conhecer melhor o conselho, saber quais são as responsabilidades, não é? A parte de você entender que o conselho não é só fiscalizar, não é só você ir registrar, então é você interagir. Então, na vice-presidência, como foi no meu 2º ano de mandato, não é? Só tinha 1 ano de CREA. Não tinha muita experiência Não tinha ainda. muita experiência, então foi assim, ser indicada e ser homologada dentro do conselho como vice-presidente, ser aceita, digamos assim, como vice-presidente foi uma experiência muito A senhora chegou a proveitosa. ser coordenadora da Câmara? Não, porque no primeiro ano tivemos um problema com o falecimento do nosso professor, né? Aí assumiu de novo a geologia. Aí no 2º ano eu fui para a vice-presidência. Aí vice-presidente não pode ser concomitante à coordenadora da Câmara. E no 2º ano fui de novo, então não fui. Esse ano foi a segurança do trabalho que organizamos a Câmara Mista com o rodízio das áreas que tiver. A senhora hoje ainda é conselheira? Eu ainda sou conselheira, A senhora mais tá 3 anos. A senhora está no segundo... No 2º mandato, no 4º ano, certo. Isso. Aí, e ser vice-presidente também não me afasta, ou não nos afasta, das outras responsabilidades, das outras atividades. Então, eu estava, que é muito, muito, muito proveitoso também participar da comissão de ética. Né? Você enxerga o conselho e os profissionais de uma outra forma, né? Entende o conselho de uma outra forma, e também da CEAP, que é a nossa Comissão de Ensino e Atribuição Profissional. Então, participar da CEAP desde que entrei, exceto esse ano, eu não estou na CEAP esse ano, mas é o que possibilitou também verificar, né, como é que tem que se interagir a academia, as instituições de ensino, não é, com o conselho profissional, para que a gente não tenha uma distância prejudicial à sociedade. Então, foram vários desafios, participei de vários eventos, representando o CREA, representando o professor Jorge, aprendi muito, conheci pessoas, não é, e conheço o funcionamento, não é, administrativo e técnico agora, não é, do CREA. Sei dos normativos de uma forma mais específica, sei dos atos administrativos de uma forma mais específica. Então, foi um ganho muito grande profissional. Não é? A senhora agora está sabendo como é que funciona, né? Sabendo como é que funciona. Perfeito. Teve até uma brincadeira lá no comecinho que... eu falava, não, chegou na janela, chegou agora, você tá na já janela quer lá. sentar na janelinha. Eu soube dessa brincadeira. Então, mas assim, falando para a senhora, né? Assim, depois que conheci, aprendi a admirar, pessoa inteligente, pessoa Obrigada. Sempre sorrindo, sempre feliz com a vida, né? Por mais que todo mundo tem problemas, mas nunca transparece o problema, porque a senhora, é isso que a senhora está mostrando para quem está nos assistindo. Uma pessoa feliz com a vida. Então eu aprendi a admirar a professora. Obrigada. Mas assim, como estava a senhora chegando lá, né? Estou procurando aqui palavras aqui para poder falar, para não falar besteira. A gente sabe que ali tem muita política, né? Não é uma coisa política, mas existe muita política. Então, isso eu aprendi também. Então a gente às vezes acha que aquele que é amigo e não é amigo, depois. Aí acha que o cara está lhe ajudando, na realidade está tentando lhe derrubar. Então por isso que eu falei para a senhora, tenha calma, tá querendo, chegou agora, não vai sentar na janelinha. Tenha calma. Porque eu já tinha vivenciado, eu passei 1 ano como suplente, depois eu passei 6 anos como titular. Fui 3 vezes coordenador da Civil, depois CREA Júnior, que eu tive a felicidade de criar aqui em Sergipe, mas tomei uma rasteira lá no passado, né? Que não vem ao caso aqui, mas no particular, quem quiser saber mais, pode vir falar comigo no direct no Instagram, enge.luizdiego, no Instagram, Luiz com Z.
Então, teve essa história do CREA Júnior. Fui feliz também que participei da diretoria administrativa. Então, conheci bastante. E quem sempre chegou, eu sempre tentei ajudar. Eu falei, olha, é assim, assim, assim. Cuidado, né? Eu não digo pessoas, porque eu não gosto de falar do particular da pessoa. Às vezes a pessoa não gosta de mim, né? Jesus Cristo não agradou todo mundo. Todo mundo foi morrer crucificado. Então, quem sou eu para poder agradar todo mundo? Então, assim, eu não falo da pessoa, mas eu falo no contexto geral. Aí. É assim, cuidado, vá devagar. Não vá de vez, que senão você se arrebenta. Né? Muitas das vezes querem que a gente assine uma coisa que o seu eu não aceita aquilo ali, você não assina, como já aconteceu comigo. Rapaz, assina isso aqui. Eu falo, rapaz, não vou assinar não. Então, a senhora está vivendo isso aí como vice-presidente. Infelizmente aqui, eu não sei se com a senhora também foi desse jeito, mas o que eu via no passado, que os vice-presidentes não tinham muito poder, né? Ficou sempre engessado, sempre amarrado, né? Sempre na sombra, na realidade, do presidente. O presidente sempre tem a iniciativa e o vice-presidente, na realidade, e o papel dele, se você for pagar lá no regimento, você tem a atribuição de você tomar conta da fiscalização. E aqui, muitas vezes, aqui, um cara não tem nem uma sala, né, para poder sentar na nossa vice-presidente aqui em Sergipe. Mas em outros estados que eu já conversei, tem poder disso aí. Aqui, infelizmente, historicamente, nunca deram essa força para o vice-presidente. Não sei se para pagar ou não sei se receio, né? Não sei se a senhora teve esse problema. Não, em partes eu não enxerguei assim, eu não tive esse problema, nem de chegar alguma coisa para eu assinar e eu dizer não. Porque também se chegasse e eu avaliasse, era não. Porque que esse momento da vice-presidência lá, na presidência com o professor Jorge e com os outros, não é? Os outros engenheiros da diretoria, para mim foram 2 anos de muito aprendizagem e de muito servir. Eu ajudei e eu participei de quase todas as atividades que o presidente participava. O professor Jorge, neste aspecto, foi muito generoso. Ele foi muito generoso comigo, muito generoso com os colegas da diretoria. Então, nós fizemos uma parceria. Por exemplo, o programa Jovem Engenheiro, você citou o CREA Júnior, eu sei da história, não é? O programa Jovem Engenheiro, eu me considero madrinha, não é? A gente construiu, eu não sei se eu lhe disse ou se você já sabe, eu sou também advogada. Advogada não, bacharel em Direito. Já fiz a OAB, mas não peguei minha carteirinha. Então, eu tenho um conhecimento também dessa área. Então, eu me permiti me inserir e expor as minhas ideias e minha argumentação, não é, para que todos lá ouvissem. Eu nunca me furtei a dizer o que eu penso a ninguém. Quem nem conhece a senhora sabe que a senhora é firme. Estou sempre de bem com a vida, porque eu sou muito feliz, Luiz Diego, muito feliz, muito realizada profissionalmente. Não é? Gosto do meu papel, temente a Deus, de servir ao próximo. Então, quando você está num ambiente que você está aprendendo e está ensinando também, né? Porque não é possível que a gente não ensine algumas coisas, conhecer, chegar no 2º ano, né, e ser vice-presidente, chegar e querer sentar na janelinha, eu vou dizer assim, eu nem quis sentar na janelinha, entendeu? Eu fui convidada a sentar na janelinha. Muitos até, vou também expor aqui, muitos até acreditavam que era só para contar uma mulher na diretoria, né, na vice-presidência. Mas eu mostrei que terem me colocado lá, se fui colocada, se fui indicada, se foi esse pensamento, eu mostrei que minha competência, e meu reconhecimento, por onde eu estive, por onde eu passei, representando o nosso conselho, eu sei que eu fiz esse papel muito bem. Geralmente os conselheiros que vêm através da UF sempre foram muito bons. Eu conheci a professora Gisélia Cardoso. Muito inteligente também, foi vice-presidente também lá. Também, foi a primeira vice-presidente, né? Então, eu acho que isso também era para me conhecerem, não é? Para me conhecerem como profissional do conselho, que antes de tudo é nosso conselho, é meu e teu, nosso, não é? E também como professora,
que é a minha atividade de engenharia. O exercício da docência é uma atividade de engenharia. É tanto que dentro do conselho tem que ter representante das instituições de ensino. Eu não acredito que tenha o conselho sem as instituições de ensino. Não é? É uma parceria. Então, foram vários desafios. Não são sempre flores. Passamos por alguns conflitos lá que eu tive que interagir mais firmemente. Substituir o professor Jorge não é tarefa fácil, mas nos momentos que ele me solicitou, eu sei que eu cumpri o meu papel. Participar do programa Jovens Engenheiro foi muito, muito interessante. Coordenar o Congresso Estadual de Profissionais, né, que antecede o Congresso Nacional, né, o CNP, foi também muito interessante, né, e lá foi também um desafio muito grande. Então, eu me mostrei o que eu posso fazer. E que a senhora fosse hoje a presidente do CREA Sergipe? Um dia eu serei a presidente. O que é que a senhora faria? Hoje, não faria... não é fazer diferente, é sentir a responsabilidade de transformar o conselho, né, que tenhamos para a sociedade, que a sociedade saiba que a importância do conselho de engenharia e de agronomia e das geociências. Hoje eu faria uma atenção especial demais quanto ao registro e à fiscalização. Então, professora, as duas bases, não é? Se a gente não tem registro, quando chega na fiscalização, a gente cria aquele mito que o CREA é só para fiscalizar e fiscalizar como sendo uma punição. Então, eu queria desmistificar isso de que o conselho só serve para tirar dinheiro. E eu acredito que se eu fosse presidente hoje, estabelecendo uma diretoria, né, parceira, eu poderia fazer isso, eu poderia mudar o CREA. Maravilha. Experiências, como a senhora falou, que a senhora vivenciou, inúmeras. Mas tem alguma que a senhora pode pontuar assim, não? Essa aqui foi a principal. Dentro do conselho? Dentro do conselho, dos 4 anos que a senhora está lá. Enxergar essa política. Eu não enxergava essa política. Eu enxergava pares. Eu não interagia com as entidades, com o sindicato, com o clube. Eu não interagia. Então, para mim, perceber a formação, conhecer realmente, não vou dizer que conhecia, eu sabia o que era o CREA porque eu já era ligada ao CREA, eu fui suplente do Josias, e fui suplente da professora Gisélia, só que eles eram tão compromissados que nunca faltava reunião nenhuma, então não podia nem ir, mas o conhecimento que hoje eu tenho do conselho, para mim é o mais gratificante. Hoje eu sei realmente o que é o nosso conselho e da responsabilidade e da credibilidade que a gente tem que divulgar para a sociedade. Porque a pessoa acha que assim, quem está lá dentro, né? A senhora falou, eu vou ser presidente. A pessoa tem que pensar que, infelizmente, os que votam são os mesmos. Infelizmente, os egressos, eles se esquecem de votar. A senhora sabe que eu fui candidato a diretor-geral da Mútua, né? Não logrei êxito por 20 votos e outras cositas más, que não vem ao caso, mas eu perdi por 20 votos, né? Então, se eu perdi por 20 votos, se a juventude tivesse votado massivamente, né, com aquele que eu tenho mais contato com o pessoal, acredito eu que eu tinha pego esses 20 votos. Só de amigos que falam, porra, bicho, eu não votei porque eu tava concretando, não votei porque eu tava não sei aonde. Então, assim, essa juventude, ela não dá importância dentro do conselho. Então, só votam os mais antigos. Então. E os que, realmente, que gostam da política. Por isso mesmo, o meu maior desafio e a minha maior, digamos assim, eu não sei que palavra eu posso usar agora sem ser ofensiva. Não quero ser ofensiva, nem ao seu público, nem a ninguém. Mas a política, as decisões do conselho inseridos numa política, eu não saberia valorar ou valorizar isso. Então, a inserção política, os mesmos sempre, os votos, dessa forma, me causaram estranheza. E isso, sim,
foi um grande Porque desafio. A senhora hoje, a senhora mais experiência, a senhora está vendo que o que eu falei lá no passado tinha um pouquinho de fundamento, né? Você pode falar assim, que ele era meio louco, mas ele tinha razão. Médico e louco. Eu nunca lhe disse que você. Nem Médico ninguém e que você louco, era todo louco. mundo tem um pouco, né? Então, assim, eu não estava errado lá no fundo não estava errado. Então, assim, a senhora vê que tem grupamentos, né? Aí quando eu falo isso para o atual presidente, nosso presidente Dilson, ele não existe, não. Existe. Existe a diferenciação daquele pessoal que vai para aquele cantinho, vai para outro cantinho. Hoje, nós temos 2 aqui em Sergipe. A senhora seria a terceira ou estaria incluída dentro desse 1 ou 2 aqui? Vamos jogar na casca de banana aqui. Rapaz, você agora foi maldoso. Porque assim, hoje está separado, com duas frentes de política, né? Internas, assim, dentro do sistema. Estou falando dentro do sistema. Que claro que todo profissional com anuidade em dia pode ser candidato, né? Infelizmente, como eu falei, o pessoal não gosta, não se dedica. Por isso a informação. Né? Por isso a informação. Os 20 votos que você perdeu não foram somente esses casos assim que o colega não foi votar porque estava trabalhando. O maior número de profissionais para votar. Nós temos um bom número de profissionais para votar. Pois online, 20% então, só. falta o quê? Falta saber que para eleger nossos representantes lá, a gente tem que conhecer. Então, o registro dos novos profissionais, né, o conhecimento do que é um conselheiro, o que é o nosso conselho, faz essa diferença de 20 votos, 100 votos, 30 votos. Então, eu acho que o conhecimento que a gente tem, que eu tenho agora, que você tem, do que é o CREA, ele deve ser, a informação é para todos. E isso, sim, vai promover uma harmonização, uma igualdade lá, e não ter, aí vou responder a sua pergunta, grupo 1, grupo 2, nunca fui, porque eu não entrei no conselho com um grupo, eu já não tinha essas relações. Porque a instituição ela é um pouco mais afastada. Mais afastada, né? Alguns até, assim, não acreditam a importância que tem o representante de uma instituição de ensino dentro do conselho. Que são as mais atuantes, se você for olhar, botar no ponto do lápis. Vou puxar a sardinha agora para mim, né? Acho os mais compromissados. Das entidades, acho que os mais atuantes é o quê? É o quê? Seria o clube e Senge. E algumas outras que fazem pontuais eventos, mas assim, atuante mesmo, que vivencia aquilo ali, são as instituições. Então, você vê uma instituição de ensino, ela tem o seu papel dentro do CREA, um papel muito importante, eu considero, porque sempre são indicados representantes das instituições de ensino. Na civil você tem uma excelente representante, né, do IFES, aí na engenharia tem outros representantes também. Mas eu lhe digo, os representantes das instituições de ensino são notoriamente, né, de conhecimento de todo mundo, os mais compromissados, talvez seja até por não sermos autônomos, não é? Em termos horários de aula diferenciado de que uma atividade de horário administrativo, não é? De 8 às 18, não é? Mas eu acho que é isso. Eu não teria um grupo 1 e um grupo 2, porque eu sei que as pessoas que me conheceram, não é? Podiam não gostar de mim logo no início, ou continuam sem gostar, tudo bem, porque como você diz, ninguém agrada a todo mundo, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Mas eu vejo que as pessoas que me conheceram, ou as pessoas que se permitiram me conhecer e me enxergar, né? Eu sou uma pessoa muito compromissada com os meus objetivos. Não é? Professora, infelizmente está chegando o fim da nossa entrevista. Foi muito bom. Foi uma aula para variar. Mais uma, né? Obrigada. Da senhora. E só que essa aqui vai para bilhões de pessoas, que a internet ela tá para o mundo todo, né? Mas eu sempre deixo aqui, professor, uma mensagem final do entrevistado. Qual é a visão do futuro que a senhora enxerga? Qual a visão que a professora Elenice enxerga para o futuro na engenharia no Brasil? Eu acho que o futuro pertence a gente mesmo. Né? Se é uma profissão que pode levar, né, um crescimento de um país, é a engenharia. Então, o futuro eu enxergo na educação.
Eu acredito na educação, eu sou produto da educação. Quando meus pais se viram, não é, com a necessidade de criar filhos sem nenhuma formação, sem trabalhos dignos, sem trabalhos decentes, e me disseram, você vai estudar, você não vai trabalhar em qualquer lugar, não vai ter um trabalho que não lhe engrandeça, não para ser superior a ninguém, mas para que você possa servir e ter sua vida de forma digna, né? Ser uma pessoa digna, correta. Então, o futuro quem faz é a educação. E a educação em engenharia, ela precisa de fomento, ela precisa de apoio. A gente precisa fazer com que a sociedade enxergue a importância das nossas engenharias. Não é engenharia química, não é engenharia civil. Você vê os países aí mais desenvolvidos, desenvolvem o quê? Nos produtos inovadores para atender a sociedade. E esses produtos, os equipamentos da medicina, são de onde? São produzidos por quem? Por engenheiros, não é? Por uma área técnica, não é? Medicina. O direito, você pode falar assim, o direito usa que ferramenta? Hoje já tem inteligência artificial para julgar, para fazer uma oitiva, não é? Através da tecnologia. Então, todas as nossas áreas precisam da engenharia. Agora, um país que não dá crédito, né, fomento e credibilidade à educação, você espera o quê de um país como esse? Né? Você espera o quê de um conselho como esse? Não tem como. Complicado. Então, eu acredito que o futuro é a educação. Professora, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Foi uma satisfação, foi uma aula aqui, que eu não tive o prazer de ter a senhora como professora, mas aqui foi uma aula para mim. Não gostava de química, né? Eu fugia dessa aula, professora. Fugia. Não lembro de novo, não. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quero pedir para você, meu amigo e minha amiga, que gostou dessa aula aqui com a professora Lenice, se inscreve no nosso canal e não esquece do Triple C. Curte, comenta e compartilha. E aí, quer construir?